Olá, damista, seja bem-vindo ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos aqui continuar o nosso curso de finais, né? Faremos mais 2 exercícios hoje e vamos aqui para o nosso ambiente virtual. Ainda partindo das 3 contra 3, uma posição aqui onde nós temos brancas em C5, D4 e G1 e pretas em A5, C7 e H4, né? Nós temos um posicionamento onde brancas dominam o centro, mas cada peça é importante. A5 está ali flanqueada, C7 também está marcada por C5, que marca as duas, e G1 está escravizada com H4. Geralmente, numa posição natural, G1 já está defendendo H4, então a gente teria de intuição avançar essa peça de D4 para facilitar a dama, né? Porém, nesse posicionamento, dificilmente nós conseguiríamos passar a peça de G1 sem abrir mão de marcar, no caso, abrindo mão de marcar a peça de H4. Então, se a gente tenta essa abordagem, a gente ia empatar o jogo, provavelmente. O lance aqui, a ideia, é um pouco antagonista, tá? É um pouco antiposicional. Por quê? Nós vamos fazer o G1H2. O que que é? Ele já está marcado, o próximo lance dele é um sacrifício, então a gente não precisaria andar com G1H2. Mas G1H2, nós vamos colocar propositalmente a nossa peça em H2 para que ela sirva como parte do esquema, certo? Nós vamos lá, G1H2, mantendo a pressão e obrigando ele a sacrificar. Ele não pode, já adiantando, sacrificar para B6, porque quando ele avança a gente já devolve e empata. Ou empata não, e marca, pressiona essa peça, né? Se ele sai, a gente vem na grande diagonal. Se ele entrega, a gente para em F4. Quando ele entra na coxa, a gente marca na bidiagonal. Então seria mais fácil. Lembrando que quando a gente tem material a mais, a gente se dá o luxo de devolver. Entenderam? Aqui no sentido, para não ter essa devolução, ele vai colocar a nossa peça em E7 para ele poder caminhar. Então veja, ele vai sacrificar para o outro lado, para D6 ali, e avança. Nós não podemos devolver agora que é duas, né? Então nós vamos fazer dama. Lembrando daquele princípio de pressão, nós vamos pressionar essa peça. Ele vem. E aqui, pelas bordas, a gente mantém um bom posicionamento em final, né? Que a gente vai limitando. Então agora nós vamos vir para H6. Ele avança para B2 e agora nós pressionamos de novo. Perceberam? Nós pressionamos e limitando. O que acontece? Ele tem duas opções de dama. A gente já vai limitar e forçar ele vir para apenas uma. Se ele tenta sacrificar, a gente toma com H2 mesmo. Ele faz dama e a gente marca. A dama está morta. Se a gente tomasse por aqui também com C1, também ganharia, porque a gente pode fazer ele voltar e marcar lá. Ainda ganharia se a gente jogasse errado para ganhar no pé de galinha, né? A gente passava as peças e ganharia. Enfim. Então não é uma alternativa para ele. Ele vai fazer dama e a gente mata com a dama em F4. Tomou e a gente toma. Marcadinho. Beleza? Então a ideia aqui, a gente posicionou em H2 para ter essa base na hora que a gente for matar a dama dele. Ele vai sacrificar para D6, joga, a gente pressiona e a gente vem nesse esquema aqui de pressionar, e voltar para F4. Beleza? Esse aqui tranquilo, né? Foi um pouco antiposicional esse G1H2, mas a posição aqui pede pelo desdobrar, tá? Então é um teminha interessante aí. Vamos pro próximo. Esse é mais complexo, tá? 3 contra 3, brancas em E1, E7 e G3. Pretas em B4, G7 e H6. Sem delongas, o que a gente vê? Pretas estão ameaçando entregar uma e tomar duas. Então a gente tem que evitar isso. Porém,
A gente tem que pressionar. Porque se a gente apenas evita andando, ele pode sacrificar e vem para a dama. E a gente não pode marcar com o E1 agora porque ele tem essa ameaça. Então a gente está com um problema. Então a gente vai fazer dama pressionando, obrigando ele a tomar uma atitude. Não é um lance passivo, mas é um lance natural de fazer dama e já obriga, né? Então vamos do lado mais simples. Ele vem para 3. E agora a gente joga E1, D2. Por que E1, D2? Porque agora, se ele desenvolve... veja bem, nessa posição, ele tem A3, B2 e G7, F6. E a gente vai tentar limitar o posicionamento dele. Se a gente joga E1, D2 agora, a gente proíbe o avanço de G7, F6. G7, F6 não pode andar porque a gente já marca. Então ela não sai daqui agora. Essa é a vantagem do E1, D2. Ele não pode H6 que está entregando peça. Detalhe interessante. Não, tá certo. Entregar a peça aqui, tanto faz. Vai ganhar, toma F4, vai ganhar o jogo. Pode até sacrificar depois. Ele vai avançar. E agora a gente vai fazer ele voltar para trás. Ele toma para D4. E aqui o lance... Pausa e tenta resolver. Aqui o lance é G3, F4, acredita? O lance natural da gente seria F8, B4. Mas não funciona. Eu vou mostrar primeiro porque não funciona. Depois nós vamos para o lance de ganho. Aqui parece que funciona porque ele não pode avançar para E3, que a gente sacrifica. E marca na bidiagonal. Certo? Anda, a gente dá um tempo, ele anda, a gente dá um tempo, ele vai dar um tempo, a gente dá um tempo. Ele entrega 2 e vem passar e a gente pega na grande diagonal. Ou na bidiagonal, perdão. Então, vou voltar aqui. Então ele não pode avançar. Então ele tem 2 lances. Não, perdão. Aqui nós estamos abrindo espaço para ele jogar com H6 também. Então não é esse lance, tá? É G3, F4. Por quê? Porque aqui a gente proíbe o H6. Que ele toma e a gente marca em D2. E aí ele não pode jogar em C3, que a gente entrega uma por 3. Aqui ele é obrigado a jogar com G7. E aí é que vem aquele questionamento. Qual que é o lance que ganha? Aquele lance lá não podia por causa do H6, G5. Lembra? Agora não tem o H6, G5. Pode esse aqui, B4? Não. O lance que ganha é F4, E5. Eu vou falar o porquê. Veja bem, nós estamos fazendo essa tomada. Se ele sair ou deixar eu tomar, a gente toma para trás e ganha o jogo na diagonal. Veja bem, só para simplificar, a gente joga, toma. Na hora que ele joga aqui, a gente marca. Tá na diagonal. A gente poderia pressionar a peça e ganhar também. Mas, para mostrar o tema, a gente jogaria na diagonal. Jogou, pode manter ela em B4 ou C3. Ele vem para o canto, a gente tem que manter agora a dama nos cantos, tá? Ele jogou, a gente joga. Jogou, a gente vai pro canto. Por quê? Ele não tá podendo fazer dama. A gente tá matando. Na hora que ele joga, a gente joga. Até que chega nesse ponto de sacrificar. Jogou, mata a dama. Vou voltar. Esse é bem complexo. Esse exercício aqui é bem legal. Então o lance é lá. Não pode deixar a gente tomar para trás. Então ele tem 2 lances possíveis. Se ele joga para E3, a gente toma. E agora, o próximo lance das brancas para ganhar é mover a dama. Olha que legal. A preta está tomando para trás. Ó. Então ele não pode avançar para D2 nem F2. Se ele vem para F2, a gente vem com a dama nessa diagonal. Ele toma para trás e a gente toma. O mesmo acontece com D2, que a dama vem para B4.
toma e a gente toma. Então ele não pode avançar, ele vai ter que vir com H6. Aí nós fazemos dama na H diagonal, porque está ameaçando dar uma e tomar duas. Então ele não pode avançar, porque a gente tem essa. E a dama lá vai tomar duas, certo? Se ele avança para cá, mesma coisa, que a dama vem e toma duas. Aqui não pode porque é a mesma coisa. Tomou, a gente toma duas. Então ele vai vir para o canto. Aí a gente simplesmente troca. Jogou, a gente marca na bidiagonal, certo? Às vezes eu faço meio rápido, aí vocês voltam, revejam e tentam entender. Certo? Então aqui ficou fácil. Se ele tivesse jogado para C3, a gente toma, é a mesma coisa. Se ele vem para B2, a gente joga em A3. Perceberam? Tomou, a gente toma. Se ele vem para D2, é a mesma coisa. Tomou, a gente toma. E se ele anda com essa, a gente já monta. Já está pressionando essa peça. Se ele sai, uma por duas. E se ele deixa tomar, a gente pega e marca. Pode trocar. Ou se ele joga para cá, a gente vem na bidiagonal e marca de novo na bidiagonal. Então, beleza. Esse é o lance mais fácil. Por que eu estava comentando sobre o B4? Aquela hora não podia B4 porque ele tinha um H6. E aí ele ia trabalhar para dificultar, né, pra gente. Imagina que eu não posso montar até porque tem lei da maioria aqui, ó. Toma duas e vem. Entenderam? Então por isso a gente jogou o F4. Aí na hora que ele joga, o lance natural da gente seria marcar. E olha lá, parece que ganha, mas não ganha. Por quê? Se ele jogar em G5, aí a gente sacrifica e marca. Vamos ganhar daquele jeito que eu já mostrei, né? Garante aqui com tempinhos até marcar na bidiagonal. Então aqui ele tem a ideia de sacrificar. Não pode sacrificar com essa, porque essa dama aqui vai vir naquela ideia, essa peça aqui fortalece. E nós ganhamos o jogo. Jogamos aqui. Ele sacrifica para H6, a gente toma. Ele anda, a gente vai marcar em E1. Ele anda, a gente vai para dama. Ele andou para D4, a gente faz dama pressionando. Já estamos montando essa peça. Se ele andar para F2, a gente toma com a dama. Saiu, a gente pode marcar. Não adianta qualquer outro lance. Então vamos voltar. Ele vem para F4. Nós fazemos dama na grande diagonal. Ele vai sacrificar em G3 para tentar passar. E nós temos um sacrifício. E vamos lá para F6 ali. Vou voltar. E se ele sacrifica pelo outro lado, vindo para E3, a gente sacrifica. E já estamos na grande diagonal. Se ele vem para G3, pegamos a bidiagonal. Então aqui parece que ganha, mas ele sacrifica para o outro lado. E aí não ganha mais. Ele sacrifica e vem para a dama. Nós somos obrigados a transformar a nossa dama em peça. E ele vai ter 1, 2 lances e propor a troca. E a gente tem 1, 2 lances e a gente não pega mais ele. Se fosse lance nosso, a gente ganhava, porque a gente joga, ele vem, a gente faz dama, ele joga no canto e aí a gente monta nessa peça. Mas é vez dele, ele joga, a gente joga, ele joga, a gente faz dama, aí ele tá trocando. Indefensável. Certo? Então vamos voltar. Nesse ponto aqui, jogou, ele jogou. Então o lance de ganho é entrar na coxa. Certo? Vamos voltar. Voltar desde o começo. Fizemos dama. Agora ele não pode vir para cá, que nós já analisamos que nós tínhamos G3 F4 e F4 E5 ali na coxa, certo? Ele vai vir para E3. C3, perdão. E esse C3 é um lance mais complicado. Vamos lá. É um final mais elaborado.
Nós não podemos marcar agora em A3. A ideia é marcar, mas não agora. Porque se a gente marca em A3, ele tem um H6, G5, que vai causar complicações para a gente. E a gente não pode permitir isso. Que aí ele vai conseguir empatar. A gente tem que proibir esse H6. Então a gente vai G3, F4, que entra naquela mesma ideia. Se ele jogar H6, a gente toma para H6 com a dama. Ele tomou e a gente toma duas. E foi-se as 3 peças. E se ele andar para B2, a gente está entregando uma e tomando 3 peças. Ou seja, ele é obrigado G7, F6. Está vendo a complexidade do negócio? É tudo matematicamente ali lógico. E agora sim, a gente não pode deixar ele avançar, a gente vem para a dama. Para A3 aqui, com a dama para A3. Ele vai o quê? Montar. Obviamente, o único lance possível. A gente sai, natural, e ele vem para H4. E agora a gente vai marcar essa peça de H4. E como que a gente marca sem abrir mão da C3? A gente vai abrir mão da C3. A gente vai jogar E1, F2. Veja que a dama agora está vindo para C1. Então ele não pode jogar H6, porque a dama vem para C1 e está tudo marcadinho. Então ele vai jogar para D2 e a gente vai montar em C1. Olha lá. Pressionamos a peça. Obrigamos ele a fazer dama em E1 e a gente joga a dama em F4. Ele toma, a gente toma para trás e a dama aqui vai ganhar o jogo, né? É só sair com a peça aqui e ganha o jogo. É milimetricamente feito. Só que aqui vale mencionar um lance. A gente abriu mão de defender essa peça. Ele pode sacrificar e complicar para nós. Por quê? Porque aqui ele já criou um novo tema de final, que seria motivo já até para outra aula. Certo? Eu vou abordar isso aqui nessa aula mesmo, porque já está no exercício. Não, vou deixar para a próxima. Vou fazer um outro vídeo, porque esse aqui já está comprido demais. Beleza? Então eu vou continuar a partir desse posicionamento numa próxima aula para a gente fechar esse tema. Eu vou ficar por aqui. Obrigado a quem acompanhou. Não perca a próxima aula que vai continuar esse teminha para você ver como é que é complexo todo um exercício na forma matemática, né? Só a forma simples de um final. 3 contra 3 rende tudo isso. Tá vendo que legal? Então eu fico por aqui. Foi comprida a aula, né? Mas é bem legal e bem interessante. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Tchau!